Está na Bíblia. Profeta Ageu. Eu vou ser bonzinho, eu vou dar uns minutinhos para você achar. Profeta Ageu. Não preciso nem dizer o capítulo, porque tem quase que cabe numa página só, né? Ageu 1. Estou escutando barulho de páginas indo para lá e para cá. Ageu 1. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo. Então, irmãos, como hoje seria um estudo bíblico, então nós vamos lendo e falando. Estamos estudando a palavra. Profeta Ageu. Ele é um profeta chamado profeta menor, não porque ele era baixinho, mas porque o livro dele foi pequeno. Essa divisão de profetas maiores e menores, ela é característica nossa, né, dos cristãos. No Antigo Testamento judaico, eles não eram divididos dessa forma. Mas na nossa Bíblia, os profetas são divididos em profetas maiores e menores. Os maiores são aqueles que têm o livro mais extenso, mais grosso, né? Que começa lá com Isaías e vai até Daniel. E os profetas menores, vai daí para frente, Oséias para frente, até Zacarias, até Malaquias. E Ageu é um profeta menor. Ageu, além de ser um profeta menor, tecnicamente nós chamamos o Ageu de um profeta pós-exílico. Porque no estudo da teologia, o exílio do povo de Israel, do povo de Judá, sendo mais específico, na Babilônia, ele é um ponto de referência muito importante, porque marcou a história deles, dividiu a história deles em antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio. Então, se o profeta era antes do exílio, a gente chama ele de pré-exílico. Se o profeta era durante o exílio, nós chamamos ele de exílico. E se o profeta era depois do exílio, nós chamamos de pós-exílico. Ageu era um profeta pós-exílico, porque ele escreveu para o povo de Judá, depois que o povo de Judá tinha voltado da Babilônia para a sua terra natal, Jerusalém. Ageu viveu num período muito difícil, um dos períodos mais difíceis da história do povo de Judá. Estou falando do Judá porque os irmãos sabem que depois do reinado de Salomão, o filho de Salomão não foi sábio o bastante para manter o reino unido, e por causa de uma imprudência, de um capricho dele, o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte passou a ser conhecido como Israel, e o reino do sul passou a ser conhecido como Judá. Ficaram 10 tribos ao norte, Israel, 2 tribos ao sul, conhecido como Judá, mas na verdade era Judá e Benjamim. O reino do norte, chamado Israel, foi destruído bem antes. Eles foram para o exílio e nunca mais voltaram. Eles se misturaram entre os povos. E lá na época de Jesus, quando nós lemos sobre os samaritanos eram um povo que era resultado da mistura do reino do norte com as demais nações. Por isso que diz lá no Novo Testamento que os judeus não se davam com os samaritanos. Porque os judeus, eles quando foram para o cativeiro babilônico, eles conseguiram se manter íntegros, não se misturaram com os outros povos. Já o reino do norte se dividiu, né? Eles foram se casando com pessoas de outros reinos e foi se misturando, e daí surgiu os samaritanos. Muito bem, Ageu então ele está profetizando para o povo de Judá que tinha voltado do cativeiro babilônico para Jerusalém. Lemos ali no versículo 1 que foi no ano segundo do rei Dario, no 6º mês. Por que essas informações são importantes? Porque há 15 ou 16, quase 16 anos atrás, a pedra fundamental do templo de Jerusalém tinha sido lançada, tinha sido edificada. Pedra fundamental é simbólico, né? Porque eles tinham começado a construir o templo, teoricamente, com a pedra fundamental. Então, eles voltaram do cativeiro babilônico. Jerusalém estava completamente destruída, os muros, as casas e o templo absolutamente destruídos. E quando eles voltaram, a primeira coisa que eles fizeram
foi começar a reconstruir o templo de Jerusalém. Diz lá no livro de Esdras e Neemias, né, que eles então lançaram a pedra fundamental e começaram a reconstruir o templo. Só que aqui no profeta Ageu já tinham se passado quase 16 anos. E nós vamos ver como é que eles estavam aqui. Versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Então 16 anos quase tinham passado, e tinha ficado só na pedra fundamental. Eles tinham começado lá a reconstruir o templo, teoricamente, mas tinham parado por aí. A cidade destruída, cada um começou a se preocupar com as suas próprias coisas, cada um começou a se preocupar só com a reconstrução da sua própria casa, e o templo ficou de lado. E o profeta Ageu, ele foi levantado por Deus justamente para alertar o povo de que aquela situação não estava certa, de que eles deveriam se preocupar antes com a casa de Deus, antes com a reconstrução do templo de Jerusalém, do que com a sua própria casa. Então ele começa a chamar a atenção do povo: olha, vocês acham que é tempo para vocês reconstruir as casas de vocês e não é tempo ainda para reconstruir a casa do Senhor? E interessante que ele diz ali o seguinte, no versículo 4, é para vós tempo de habitares nas vossas casas estucadas. Ninguém sabe direito o que são essas casas estucadas. Eu não sei o que diz na sua tradução, mas a bem da verdade, ninguém sabe direito o que é isso. Só se sabe que eram casas assim melhores, casas assim com acabamento melhor, talvez uma estrutura melhor, algo que chamou a atenção do profeta, que chamou a atenção de Deus, né? Então, o templo estava lançado ali, as baratas, pararam só na pedra fundamental, mas eles estavam construindo as casas deles, casas estucadas, casas mais bem acabadas. Então existe um mito, que tem um fundo de verdade, que aquele povo que voltou da Babilônia, voltou com muitas dificuldades financeiras. Isso tem um fundo de verdade. Mas a história nos mostra que o povo judeu, quando foi para a Babilônia, foi lá na Babilônia que eles aprenderam o comércio, né? E na Babilônia eles enriqueceram também. Porque a gente pensa, não, o cativeiro babilônico foi uma coisa terrível, né? Que eles voltaram miseráveis. Não foi bem assim, né? Lá na Babilônia eles tinham certa liberdade, eles podiam fazer comércio, podiam ter a sua família com certa liberdade, né? Podiam comprar, vender, e foi lá que os judeus aprenderam o comércio. Então eles voltaram para Jerusalém, eles não eram tão pobres assim. Aliás, se eles fossem tão pobres assim, não poderiam nem voltar, porque as viagens eram muito caras, né? Então, só por aí nós já percebemos que eles não eram tão pobres assim. E eles eram financiados ainda, né, pelo governo da Pérsia na época, né? O governo da Pérsia ainda financiou ainda uma parte daquela grande operação de volta, né, a Jerusalém. Então, concluímos que eles não eram tão pobres assim. Então, eles chegaram em Jerusalém, eles poderiam reconstruir o templo de Deus, mas eles preferiram reconstruir as suas próprias casas e deixar o templo de lado. Vamos continuar. Versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saquetel furado, ou num saco furado, né? Em outras palavras, o que Deus está dizendo é o seguinte: o que vocês estão fazendo, todo o esforço que vocês estão aplicando para reconstruir as casas de vocês e para reconstruir a cidade, não está prosperando porque eu não estou abençoando. Porque os esforços que vocês estão fazendo não estão sendo abençoados por mim. O que vocês ganham é como se ganhassem num saco furado. Eu sempre ouvi essa frase desde criança, né, que o dinheiro no Brasil parece que a gente recebe e joga num saco furado, porque recebe no dia 5, no dia 10 já não tem nada, né? Era mais ou menos o que acontecia lá na época, só que muito pior, né? Porque o próprio Deus estava dizendo, olha, o que vocês recebem é como se recebesse num saco furado. Recebe, trabalha, mas parece que nunca está bom, parece que nunca é suficiente, parece que nunca dá para pagar as contas. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Nunca consigo comprar minha casa, nunca consigo comprar meu carro, nunca consigo sair do aluguel.
Nunca consigo trocar de carro ou comprar uma roupa nova. Nunca sobra, por que será? Eu não estou querendo sugerir aqui que nós vamos adotar a teologia da prosperidade, mas que é um ensinamento claríssimo do livro de Ageu, inquestionável, está mais na cara do que nariz, é que quando nós não estamos nos dedicando o bastante para a obra de Deus, as nossas finanças vão mal. Isso está claro aqui, né? Acho que isso é indiscutível, né? Deus está dizendo, olha, vocês estão trabalhando e não estão conseguindo prosperar, porque vocês deixaram a minha casa de lado. Então, irmãos, eu gosto de ser muito prudente, quem me conhece sabe disso, quando o assunto é dinheiro. Eu sou muito prudente, porque eu sou assim, eu peguei uma aversão assim, muito forte da teologia da prosperidade, esses exageros, né, que a gente vê por aí, essa pedição de desavergonhada de dinheiro, de apelos emocionais para que você dê tudo para a igreja. Então eu, particularmente, eu sou muito contra tudo isso. Mas eu não posso fechar os meus olhos para o ensinamento do profeta Ageu, de que nós não somos abençoados por Deus quando o nosso coração, quando o nosso dinheiro, a gente fala coração, fica meio abstrato, né? Quando o nosso dinheiro é só para as nossas coisas, é só para o nosso conforto, para os nossos bens. E você não precisa sair daqui escandalizado, porque quem está falando aqui é o maior defensor, ou melhor, a pessoa que mais é contra a teologia da prosperidade nesses seus exageros. Eu sou muito pés no chão com relação a isso, mas o ensinamento do profeta Ageu é claríssimo. As nossas finanças vão mal quando nós estamos aplicando nosso dinheiro exclusivamente no nosso bem, para os nossos bens pessoais. Esse é um ensinamento claríssimo. Me chamou muito a atenção no versículo 5, quando o profeta diz assim, olha, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. É uma frase esquisita, né? É uma frase assim difícil de entender. Eu lembro quando eu estava no seminário, quando nós estávamos estudando o profeta Ageu, eu tinha um professor muito querido, o nome dele era Yutaka, era um japonês, óbvio, né? Com esse nome. Ele morreu antes de nós completarmos o curso, né? Foi até homenageado na turma de formatura. Mas foi ele que nos ensinou, ele que nos deu a matéria do profeta Ageu, e ele me ensinou algo muito profundo com relação a esse versículo. Aplicai o vosso coração ao vosso caminho. E ele disse o seguinte, ele era, além de professor de Antigo Testamento, ele era professor de hebraico também. Na língua hebraica, é difícil para a nossa cabeça entender, mas na língua hebraica não existe o tempo presente. No hebraico só existe passado e futuro. Não tem presente no hebraico. Esquisito, né? Porque na nossa língua é comum, né? Passado, presente e futuro. Na língua hebraica, não. Aliás, não é nem passado e futuro, é completo e incompleto, né? É o tempo completo e o tempo incompleto. Mas é bem esquisito mesmo. Mas assim, bem rasteiro falando assim, é passado e futuro. E para a cabeça do judeu, para a cultura do judeu, principalmente daquela época, quando você falava em futuro, o futuro engloba o presente também, porque não tem nem a língua deles, e a língua reflete a cultura, né? Ou vice-versa, né? Na língua deles não tem presente. Então, quando eu estou falando de futuro, eu já estou vivendo o futuro. O futuro já começa aqui com o que eu estou vivendo hoje, porque não tem presente. E o passado também engloba o hoje. Então é uma coisa meio grudada. Eu me lembro que o professor, se eu tivesse um quadro aqui, eu fazia um desenho, né? O desenho que ele fez na época, que eu até anotei no cantinho da minha Bíblia aqui. Ele fez um desenho assim, ele fez duas linhas paralelas assim, uma linha como se fosse o futuro, a outra linha como se fosse o passado, e uma linha vertical no meio, unindo essas duas linhas, e essa linha seria o presente, que é só uma linha para representar que não existe mesmo. É só a transição. O presente é apenas a transição do passado com o futuro. Não sei se eu estou me fazendo claro. E ele disse assim, olha, quando o profeta está falando, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, ele está querendo dizer o seguinte, olha, analise o passado de vocês, o que significa dizer para você analisar o presente também. Veja o que você está fazendo. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Não sei como está na sua tradução aí. Mas o ensinamento que esse meu professor me deu, ele sempre mexeu muito comigo.
para que eu avalie o meu passado, avalie os meus caminhos, avalie os meus passos, o que eu estou fazendo. O que significa dizer que eu tenho que avaliar o hoje. E para falar de hoje, então, vamos ser bem específicos, né? O hoje, literalmente. O que nós fizemos hoje? O que nós faremos amanhã? O que nós faremos hoje à noite, quando nós chegarmos em casa? Porque, às vezes, na nossa cabeça, na nossa cultura, a gente fica pensando assim, né? O futuro é daqui muito tempo, né? O futuro é daqui 10 anos. O passado era há 5 anos atrás. Não. Na cabeça do autor do texto, na mentalidade dos judeus, até na língua dos judeus, o futuro é hoje e o passado também é hoje. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: o que você almeja para o seu futuro é alguma coisa que você tem que começar a fazer já. É isso que eu estou querendo dizer para você. A gente pensa assim, não, daqui 5 anos eu vou fazer uma faculdade, ou então daqui 10 anos eu quero estar assim, mas o futuro é agora. Ou, agora sendo um pouco mais voltado, né, para o nosso tema aqui, daqui 10 anos eu vou me dedicar mais à obra de Deus. Daqui 10 anos eu vou jejuar mais. Daqui 10 anos, quando os meus filhos já estiverem bem crescidos ou casados, aí eu vou ter bastante tempo para me dedicar à obra do Senhor. Se um judeu ouvisse você falando isso, ele ia dizer que isso é uma bobagem, porque o futuro é hoje. Você está construindo o seu futuro com o seu presente, porque na cabeça deles o presente nem existe direito, já é o futuro. Esquisito, né? Porque é diferente da nossa cultura. Mas é assim que está escrito. Então não é daqui 10 anos que você vai servir melhor a Deus. Não é quando seus filhos estiverem crescidos, já casados, formados. É agora. É hoje o tempo de servir melhor a Deus. É já. Amém? Vamos continuar. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai vosso coração aos vossos caminhos. Essa frase é repetida muitas vezes no texto. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. O pecado que o profeta está combatendo aqui é o pecado do desleixo com as coisas de Deus. Naquela época, era a construção de um templo. Construção física, pedra. Hoje, a construção, vamos assim dizer, da casa de Deus são vidas. Foi por isso que Pedro disse que nós somos pedras vivas. Estão lembrados do texto? Pedro disse que nós somos pedras. Então, o templo, eu não preciso ser assim, eu não preciso viajar muito para concluir que o templo do Antigo Testamento, hoje, aplicando para nós, hoje nós somos esse templo. Nós somos as pedras que constroem esse templo, o grande templo de Deus. Porque Pedro disse. E o profeta está atacando o pecado do desleixo com as coisas de Deus. Então vamos ser um pouco específicos. Hoje o pastor anuncia que vai ter cultos todos os dias na igreja, que todos os membros devem participar. Não precisa vir todos os dias, mas que venha um dia, da semana para aqui participar do culto. E aí nós viemos aqui na segunda, na terça, na quarta e na sexta, e tem meia dúzia de pessoas. Eu não estou questionando se você pode vir ou não pode. O que eu estou dizendo é o seguinte: qual é a prioridade da tua vida? O que é prioritário? Assim, se
sentasse agora na frente de um papel e alguém dissesse para você, numere de 1 a 10, quais são as grandes prioridades da sua vida hoje? Aí você coloca ali, número 1, tracinho. O que você colocaria no número 1? E no número 2? E no 3? Eu fico pensando, eu tenho vindo nas terças, nas quintas e nas sextas. Não estou dizendo que quanto mais culto eu vir, melhor eu sou. Não. Mas estou dizendo que isso demonstra o interesse. Na última sexta-feira, que nós temos um culto que começa às 10 horas, quando era 10:05, nós estávamos em 6 ou 7 pessoas aqui. Praticamente só o pessoal do louvor. Aí o que eu falei? Falei, vamos fazer um ensaio do louvor. Aí ligamos o microfone e fizemos um ensaio do louvor. Até que daqui a pouco chegou mais 1, 2, 4, aí a gente fez o culto. Né? Não estou questionando se você pode vir às sexta-feira às 22 horas, eu sei que nem todo mundo pode. Mas assim, eu vou fazer uma perguntinha assim, bem malandra assim, né? Onde você estava sexta-feira às 22 horas? Talvez você estivesse na sua casa orando, né? Aí tudo bem, né? Talvez estivesse lendo a Bíblia, estudando a palavra. Excelente. Mas não responda para mim. Pense, só responda para você mesmo. Onde você estava? Essas perguntas machucam, né? Então o profeta está falando, olha, vocês estão se preocupando com as suas coisas e a minha casa está abandonada. E aí? Versículo 10. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Esse versículo também é importante, ele parece repetitivo o versículo. Os judeus eles eram um pouco repetitivos mesmo, até mesmo porque na língua hebraica não tinha superlativo. Então se eles queriam falar santíssimo, não tem uma palavra que significa santíssimo. Então eles falavam santo, santo, santo. Por isso que os anjos lá falavam santo, 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 porque na língua hebraica não tem a palavra santíssimo, não existe. Então quando eles querem falar que uma coisa é mais assim, né, que é super, eles falam 3 vezes. E aqui nesse versículo eles têm uma série de repetições, e uma coisa me chamou a atenção. Deus fala, eu fiz vir a seca sobre a terra, e a última coisa que ele fala, olha, sobre todo o trabalho das vossas mãos. A penúltima coisa, sobre os animais, sobre tudo. Mas ele cita 3 coisas específicas. Ele fala, eu pus a minha mão em tudo para que nada prosperasse, é isso que Deus está falando. Mas ele cita 3 exemplos específicos. Ele fala sobre o trigo, sobre o mosto e sobre o azeite. Ora, isso é muito significativo. Por que ele escolheu essas 3 coisas? De bonito? Né? Claro que não. Na palavra de Deus, o trigo representa o alimento, porque do trigo se faz o pão. O mosto, quem não sabe o que é mosto, é uma espécie de vinho, né? O mosto, ou vinho, na palavra de Deus, ele é símbolo de alegria. E o azeite é símbolo da unção. Então o que Deus está falando é o seguinte, olha, porque vocês abandonaram a minha casa, porque cada um está se preocupando com a sua vida particular, eu pus a mão em tudo para que não prosperasse. Sobre o trigo, para não ter o que comer. Vocês não conseguem nem ter o que comer direito. Sobre o mosto, ou seja, para tirar a alegria de vocês, para vocês não terem mais alegria na vida, porque o mosto é símbolo da alegria. E sobre o azeite, para que vocês não tenham a minha unção. Uma vida sem trigo, sem mosto e sem azeite, uma vida sem nada. Lógico, eu estou me referindo à simbologia, né, de tudo isso. Uma vida sem o sustento de Deus, o pão. Uma vida sem a alegria de Deus, o mosto. E uma vida sem a unção de Deus, o
o azeite, é uma vida que não vale a pena ser vivida. É uma vida sem gosto, sem sabor, é uma vida inútil. Essa é a vida que leva uma pessoa que deixa os assuntos de Deus de lado, os interesses do reino de Deus de lado. É a vida sem o sustento, é a vida sem alegria e vida sem a unção de Deus. Isso é sério, né? Essa é a mensagem. 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Ufa! Nosso Deus é bom. Eu fico às vezes maravilhado, porque se fosse qualquer um de nós no lugar de Deus, jogaríamos um raio em Jerusalém e destruiríamos tudo. É ou não é? Se você libertasse um povo do cativeiro, levasse esse povo, desse condições a esse povo, amasse esse povo desde Abraão, aquele povo é o seu povo. E o seu povo, mesmo depois de tudo aquilo, os irmãos que conhecem um pouco mais a história de Israel, sabe como esse povo se rebelou contra Deus a ponto de ir para o cativeiro, assim, rebelião extrema contra Deus. Agora eles estão sendo restaurados, estão sendo trazidos de volta para a sua terra natal, sua terra amada, Jerusalém. Chegam em Jerusalém, começam a construir e param. Não aprenderam a lição, mesmo depois de tudo aquilo. Olha, se fôssemos qualquer um de nós no lugar de Deus, jogaríamos um raio em Jerusalém e destruiria tudo. Mas Deus mandou um profeta, o profeta pregou, o povo temeu, se arrependeu, e foi só isso. E Deus já disse: eu sou convosco. Esse é o nosso Deus. Às vezes a gente complica, né? Principalmente quem cai, se desvia. Aí volta para a igreja e fica pensando, né? Deus nunca vai me perdoar. Porque o que eu fiz foi terrível demais, e eu não posso, e aí desvia de novo, né? Eu quero dizer para você que o nosso Deus não é como os homens, que têm dificuldade de perdoar. Nós somos homens e temos dificuldade de perdoar. Deus não tem essa dificuldade. Às vezes nós nos baseamos por nós. A gente pensa assim, quando alguém me magoa, a pessoa até se magoa demais, assim, a pessoa até me pede perdão, eu tenho uma certa dificuldade, né, para perdoar. E às vezes a gente transfere isso para Deus, né? Eu cometi um erro, me arrependi, pedi perdão, mas acho que Deus não me perdoou, porque foi terrível demais. Eu quero te dizer que nós não somos parâmetro para Deus. Nós não devemos medir Deus por nós, isso é um absurdo. Isso é ridículo. Medir o eterno com o finito. Medir o Todo-Poderoso com o nada que somos nós. Essa é uma comparação que não cabe. Então, se nós temos dificuldade para perdoar os nossos irmãos, quando estes erram, Deus não tem essa dificuldade. Com Deus você errou, e aí foi exortado, e aí você se arrependeu, Ele perdoa. É simples. Ele perdoa e Ele esquece. Deus é o único ser do universo que tem a capacidade do autoesquecimento. É como se Ele apertasse um botãozinho lá que apagou. Ele não se lembra mais. E perceba que aqui no texto, além de o Senhor perdoar esse povo, Ele ainda disse: olha, eu sou convosco. Vamos dizendo assim: olha, vocês pisaram na bola, né? Mas o povo se arrependeu, e daí Deus prontamente disse: olha, eu ajudo vocês para recomeçar.
Esse é o nosso Deus, gente. Vamos continuar ali, 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês do 2º ano do rei Dario, 24 dias depois. Se você prestar atenção no versículo 1 e no versículo 15, 24 dias o profeta Ageu pregou para a cidade inteira de Jerusalém, o povo se arrependeu, e em 24 dias o povo já estava reconstruindo a casa de Deus. Nós aprendemos também o seguinte, são poucos os profetas que foram tão eficientes, né? Nós vemos um Jeremias pregando a vida inteira e ninguém ouvindo. Não que ele fosse menos, né, que Ageu, né? Mas era o povo, né? A receptividade do povo. Nós vemos um Isaías pregando também, que se esbaldando de pregar. Isaías chegou a andar nu pelas ruas de Jerusalém para chamar a atenção do povo, e o povo não ouvia Isaías. E nós vemos o Ageu aqui numa pregação de 24 dias, ele já conseguiu mover todo o povo à reconstrução do templo. Bom, aqui nós já enxergamos uma diferença, né? O profeta Isaías, que não era menos que Ageu, pregou uma vida e o povo não se arrependeu e foi para o cativeiro. Porque a mensagem de Isaías era, olha, vocês vão para o cativeiro, vocês vão para o cativeiro, vocês vão para o cativeiro, olha lá, vocês vão para o cativeiro. E passou a vida falando isso e o povo foi para o cativeiro, porque não se arrependeu. E ele não era menos que Ageu. Então nós enxergamos, onde é que estava a diferença? Deus era o mesmo. O profeta não era o mesmo, mas era um profeta tão bom quanto. Qual que era a diferença então? A receptividade do povo. Então a gente fica pensando assim às vezes, né? Aquela igreja não cresce, o pastor que é ruim. Pastor que não tem visão, né? Pode ser. Eu falei pode. E se não for? Deus é ruim? A unção de Deus é ruim então, que a igreja não está crescendo? Qual que é o problema então? O problema é a receptividade do povo. O problema é a disposição do povo. Disposição para trabalhar. Em 24 dias aqui o povo já, como se diz na gíria, já se coçou para reconstruir o templo. Já voltaram à reconstrução. E nós? Nós não estamos sendo conclamados a reconstruir um templo físico, mas nós estamos sendo conclamados para tantas coisas aqui. Qual é a nossa posição? Do povo antes do cativeiro? Do povo pré-exílico? Ou do povo pós-exílico? Qual que é a nossa posição? Nós somos mais parecidos com quem? Com qual povo? Com qual geração? Isso é uma coisa para pensarmos, né? Eu não vou ler o capítulo 2 inteiro, né? Mas no capítulo 2, Deus promete que a glória do segundo templo vai ser maior que a glória do primeiro, porque dizia lá que eles enxergavam aquele segundo templo com desprezo, pensando assim, esse templo nunca vai ser igual ao primeiro, porque o primeiro era o templo de Salomão, né? Aquele grande templo com ouro, etc., né? E Deus promete que a glória do segundo templo vai ser maior que a do primeiro, e fala muitas coisas abençoadíssimas, muitas promessas. E, afinal de contas, eles conseguiram reconstruir o templo, Deus abençoou. Eles não só reconstruíram o templo, como reconstruíram os muros de Jerusalém, e a cidade foi reerguida. Isso nós aprendemos estudando o livro de Ageu e de Esdras e Neemias, né? Eles reconstruíram o templo, reconstruíram os muros, que eram fundamentais para a época, e reconstruíram a cidade toda. E Deus esteve com eles. Por causa da pregação deste homem, levantado por Deus, e principalmente por causa da disposição daquele povo para ouvir. Então a mensagem de hoje é: vamos ser receptivos à palavra e vamos fazer aquilo para o que estamos sendo chamados. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ao louvor, pode.